Nós te adoramos nessa noite. A tua igreja amada, a tua noiva, levanta a voz em alto som e te adora. We worship your holy name, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Chame a canto, roube as sunhas. Decamandaramandábias. Quem sabe a dracma está perdida aí mesmo. Mas escuta, está perdida dentro da casa. Aleluia. A unção que você recebeu, a vida que Cristo te deu um dia, a glória que Deus depositou em você, está perdida dentro da casa, está dentro de você. A Bíblia diz que quando ela se perdeu, ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz para ver onde estava perdida. Acende a luz dessa noite, da sua alma, você vai ver que está aí dentro. Aquele amor, aquele primeiro amor, aquela primeira glória, aquele desejo de fazer a vontade do Pai, de andar na presença dele, está aí dentro. Às vezes só precisa romper alguns vasos. O Senhor nessa noite quer quebrar algumas coisas em você, para que a glória dele se manifeste na sua vida. E às vezes através do louvor, a Bíblia diz que Deus se manifesta, Ele habita no meio dos louvores, Ele se manifesta no ambiente de glória, no ambiente de santidade, onde o sangue de Jesus lavou e redimiu. E aqui nessa noite, o Senhor falou muito comigo nesses dias. Ele disse muito no meu coração. Muitos aqui que estão aqui receberam já muitas vezes a palavra, já escutaram muitas vezes pregações, muitas vezes ouviram a palavra de Deus ser ministrada. Aleluia. Mas parece que a palavra já não causa mais efeito, já não gera mais impacto no coração. Deus não quer que continue assim. E a dracma perdida aí dentro. Acende nessa noite essa chama gloriosa, a presença do Espírito que um dia entrou aí. Enquanto nós adoramos a Deus aqui, adora o Senhor, fala com Ele nessa noite, peça para Ele nessa noite. O Senhor hoje não é uma noite de fé, como não é uma noite, Senhor, que o Senhor é uma noite que o Senhor reservou para falar comigo, que o Senhor reservou para mover no meu coração, para me tirar do meu esconderijo, da minha caverna, e eu quero viver tudo que o Senhor tem reservado para mim. Eu quero ouvir tua voz nessa noite. Ele diz assim: cantares como a minha, fala, quero escutar a sua voz. Canta. It's a new day dawn. It's time to sing your song again. Aleluia. É o teu momento com o Espírito de Deus. And whatever lies before me, let me be singing in the evening. Quero ouvir sua voz. That's the Lord I saw. Worship His holy name. Sing like never before. And all my soul worship Aleluia. Seja tocado pelo Espírito de Deus nesse momento. Seja tocado pelo Espírito Santo. Ele quer incendiar sua alma nessa noite. Deus quer incendiar o seu coração com o fogo da sua presença. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, enquanto você está de pé, em Mateus capítulo 7. Deixa aberta a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Havia um homem servo do Senhor. E ele tinha muito desejo de servir a Deus, mas a sua vida estava como que parada. Ele queria fazer algo que ele não sabia. Mas um dia Deus veio falar com ele, e na madrugada falou com ele:
levanta pela manhã, sai da sua casa e vai até a colina. Lá tem uma rocha muito grande. Eu quero que você faça algo para mim. Você quer fazer algo para mim? Vai lá e empurra aquela rocha. Me obedeça. Empurra aquela rocha. E aquele homem levantou cedo e foi e passou o dia inteiro empurrando aquela rocha. E como Deus não falou para ele parar, no outro dia ele fez a mesma coisa. E no dia seguinte ele fez a mesma coisa. E nos dias seguintes ele foi todas as manhãs, durante 30 dias, para aquela colina e empurrava aquela rocha específica que Deus havia mandado. E depois daquele período de dias, ele começou a ficar desanimado, porque ele percebia algo, que aquela rocha não se movia. Mas ele continuou indo, dias após dias. Mas cada vez que ele ia, ele se desanimava um pouquinho mais, porque aquela rocha não se movia. E depois de 6 meses ele não foi na manhã seguinte. E ele foi falar com Deus e disse: Deus, o Senhor me deu uma tarefa impossível. O Senhor mandou empurrar a rocha, mas aquela rocha não se move. E Deus disse para ele, de uma forma carinhosa, uma voz mansa: a única coisa que eu pedi para você fazer era para empurrar a rocha. Eu nunca lhe disse que era para você mover a rocha. E você fez bem, você me obedeceu. Até hoje você me obedeceu. Você empurrou aquela rocha. Ela não se moveu, eu sabia que ela não ia se mover. Mas eu nunca te disse que ela ia se mover. Agora olha para o seu corpo. Olha para os seus braços, eles ficaram mais fortes. Olha para a sua caixa torácica, você está mais forte. Você tem mais força, mais energia. Você está muito melhor do que estava 6 meses atrás. E eu permiti que você fosse fazer tudo isso para te ensinar uma lição. E para ver se você era obediente. Agora você está pronto para que eu te leve para um outro lugar, um outro nível. Escuta, meu irmão, minha irmã. O padrão de Deus não é o teu padrão nem o meu. Nós não fazemos a vontade nossa quando nós estamos servindo a Deus. Nós fazemos a vontade dele, ainda que pareça que a rocha não se mova. Ainda que pareça que os nossos dias são iguais todos os dias. Mas ele quer nos ensinar a perseverar na sua presença. E até que esse dia chegue e que ele diga: pronto, você está pronto para uma outra etapa da sua vida. Continue empurrando a rocha. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Espírito Santo amado, nós sentimos a tua presença aqui de uma maneira tão gloriosa. E eu entendo que esse não é um culto qualquer. Todos os cultos são especiais, mas o Senhor reservou algo especial, tremendamente especial para esta noite em nosso coração. E nós já recebemos porção da tua palavra e já sentimos a tua glória. E nós sabemos, ó Deus, o quanto o inimigo tentou impedir que muitas vidas viessem aqui te adorar nessa noite. Mas nós estamos aqui. E eu sei que ainda tem coisas para ministrar no meu coração, no coração dos teus filhos. Fala comigo, fala com a tua igreja. Opera aqui, acende corações. Desperta quem está cansado, quem está desanimado, quem está dormindo, Senhor. O Senhor tem obras lindas para fazer em nosso meio. E nós não queremos deixar que a nossa vida passe em branco, sem fazer nada para ti, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, cura nesta noite. Liberta nessa noite. Batiza nessa noite com fogo. Renova altares nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Diga amém mais uma vez. Amém. Tome seu assento dizendo amém. Amém. E se Deus falar com você aí, levanta a mão e profetiza. Se Deus falar com você, vem falar para mim: Deus me deu uma revelação, tenho que entregar para a igreja. Fala comigo primeiro para ver se é de Deus mesmo. Em nome de Jesus, seja usado pelo Espírito de Deus. Glória a Jesus. Nosso Deus é um Deus vivo, diga amém por isso. Amém. Ele é vivo, diga amém. Amém. O diabo quer que você pense, obrigado, que ele está morto. Mas Deus está vivo. A verdade, a Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para interceder pelos santos. Você pode dizer amém por isso? Amém.
Diga amém por isso. Amém. Jesus está vivo. É motivo de estarmos alegres, de a nossa alma se encher de alegria. Aí, pastor, eu tive uma semana difícil. A minha foi tão difícil também, mas eu estou dando glória a Deus aqui. Não pelas provas, mas a Bíblia também manda eu se alegrar com as tribulações. Pensa nisso. O apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus, disse: se alegra na tribulação, se alegra, porque ela vai completar uma obra que você não está entendendo, mas quando terminar você vai estar preparado. Amém. Então Jesus está vivo, diga amém. Amém. Toda vez que alguém fala Jesus está vivo, diga amém. Sabe por quê? Porque você envergonha o inimigo. O diabo quer que você pense, como ele tem ensinado os religiosos, que Jesus ainda está numa cruz, crucificado. A nossa cruz, opa, está lá, ela está vazia. Amém. Essa igreja é uma vez, eles mudam de lugar as coisas, né? Mas a nossa cruz está vazia, porque agora ele vive em mim, diga amém. Glória a Jesus. Oh, aleluia, que privilégio, Deus vive em mim. Aleluia. Quando eu era meio convertido, que eu estava num processo com Deus, eu ouvi um hino, e esse hino guardei no meu coração. O hino dizia assim: como pode um Deus tão grande como tu vir nos visitar? Aleluia. E aquele hino enchia minha alma toda vez que eu cantava. Eu nem era batizado com o Espírito Santo, eu nem era crente de verdade, eu estava no processo, e quem está no processo da conversão sabe que é difícil, mas enchia minha alma, porque eu cantava: como pode um Deus tão grande como tu vir me visitar? Olha que privilégio Deus me deu. Um camarada que não valia nada, e Deus veio visitar. Glória a Deus. Aleluia. Puxa, se Deus veio visitar, quanto mais a sua vida. Então você tem todo o motivo do mundo para dizer glória a Deus, aleluia, para dizer aleluia, para dizer amém. Amém. E não é porque nós somos pentecostais, é porque eu acho que todo crente deveria se alegrar toda vez que ele lesse e ouvisse que Jesus está vivo. Amém. Você Aleluia. abriu aí Mateus capítulo 7, dá vontade de ficar aqui na unção do Espírito falando, mas vamos para a palavra, que é a primazia da palavra. Glória a Jesus. Até eu entendo que Deus já falou aqui no ministério do irmão sobre algo profundo no seu coração. A dracma perdida, lembre-se, só tem que acender a luz. A dracma está dentro da casa. Dá uma varridinha, põe a sujeira para fora. Sujeira fala de pecado, sujeira fala da iniquidade, sujeira fala daquilo que a gente vai juntando, que é lixo, que é pó, e você varre para fora da casa e você vai achar a dracma. A dracma significa as três parábolas, desculpa entrar na sua parábola. As três parábolas falam de valores, e valores no reino de Deus ali significa muitas coisas. Entre elas significa aquilo que Deus te deu, a unção, o poder, a glória de Deus na sua vida. É só varrer, meu irmão, minha irmã, está lá dentro. O problema é que a gente vai deixando, nós vamos deixando a sujeira acumular, e quando a gente pega uma coisa, a gente não acha, porque é tanto lixo. E às vezes o lixo, irmãos, é aquilo que a gente acha que não é lixo. Diga amém por isso. Amém. Aquilo que a gente acha que não é lixo vai juntando, e quando cai o talento, cai o dinheiro, o valor, aquilo que tem valor para Deus não tem valor para o mundo. O mundo vai dizer que isso não tem valor, mas tem valor para Deus. O que Deus colocou na sua mão, o talento, a unção, a glória, a presença de Jesus, o nome de Jesus é algo que você deve preservar. Está aí dentro, querido. Amém. Diga para o seu irmão com carinho: vá a casa. Diga com todo carinho: vá a casa, e você vai achar a dracma perdida. Amém. Aí, pastor, não estou com vontade de ir no culto hoje. É a dracma perdida. Eu não sinto mais nada. É a dracma perdida. Vá a casa. Eixe, alamanderébias. Oh, glória. Tem muita glória aqui nessa noite. Aleluia. Muita unção de Deus aqui nessa noite. Glória a Jesus. Capítulo 7 do livro de Mateus é o final de um sermão que Jesus Cristo deu lá no monte em Jerusalém, chamado Monte das Beatitudes, ou Monte das Bem-aventuranças. Jesus deu seu primeiro sermão, sua primeira pregação, e o capítulo 7 ele está caminhando para o final desse sermão. Está me entendendo? Amém.
Ele está terminando um sermão que começa no capítulo 5, depois você lê em casa, não lê agora, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, é uma coisa só, é um sermão só, mas no capítulo 7 ele está dando este sermão, que abriu o seu ministério, que trouxe a revelação do reino de Deus, Aleluia. de um novo padrão. Jesus estava pregando a palavra para o povo judeu, o povo que conhecia o Antigo Testamento, o povo que sabia o que as profecias falavam do Antigo Testamento. Lembre-se, eles não tinham nenhuma revelação do Novo Testamento ainda. Jesus estava falando para um povo que supostamente era um povo religioso e que conhecia a Deus, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles conheciam essa história. Eles poderiam não ser muito letrados, porque eram gente simples. Eu não acredito que ali havia uma multidão de doutores ou teólogos escutando a Jesus, mas quem estava ali eram gente simples, mas eles conheciam a tradição da sua casa, dos seus pais. Bendito seja Deus. Aleluia. E Jesus abre então o seu sermão falando das bem-aventuranças, e depois você lê em casa, bem-aventurado os humildes de espírito, toda uma tradução diferente, os pobres de espírito, e assim ele vai indo, dizendo regras e um novo padrão, o padrão do reino de Deus para agora este povo. E eles ouvem com atenção, assim como você nessa noite está ouvindo com atenção. Amém. Eles colocam o coração naquilo e guardam aquela mensagem. E Jesus então chega no capítulo 7. Eu quero que você entenda primeiro para que Jesus está pregando lá no Monte das Bem-aventuranças. Jesus está pregando para um povo que entende a palavra, pelo menos veterotestamentária ou Antigo Testamento. E eu entendo que nessa noite, vocês todos aqui, tem alguém que não é cristão evangélico aqui nessa noite? Todo mundo conhece a palavra, diga amém. Amém. Então Jesus estava pregando assim como eu estou pregando para você. Ele estava ensinando o povo, doutrinando o povo. A palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, que diz assim: doutrina, Senhor, a sua goteja, Senhor, a sua doutrina como orvalho. Aleluia. Porque o que faz a diferença na vida do crente é a doutrina, é o ensino de Jesus Cristo. Diga amém por isso. Amém. Sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? É o ensino da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso vai diferenciar você de todo mundo aí fora, de qualquer tipo de crente. Você sabe quem você é, você sabe quem é o teu Deus, e você sabe para onde você vai. O melhor do que isso, você tem um ensino que vai fazer você permanecer no trilho. Diga amém por isso. Amém. E não se esqueça que eu sou pastor. E todo pastor que se preza, ele prega doutrinando. Ele não consegue. Eu não sou pastor rivalista. Eu prego doutrinando. É só assim que eu sei fazer. Receba em nome de Jesus. Aleluia. E ele chega no capítulo 7, que eu não consigo chegar até lá. E diz um versículo muito conhecido, que está na boca do povo, que diz o seguinte: não julgueis, para que não sejas julgados, porque com o juízo com que julgares, serás julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Continuando, me acompanhe na sua Bíblia. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E hipócrita, diga hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Verso 6: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando vos despedacem. Todo o capítulo 7 é maravilhoso de ler. Eu volto a dizer, Jesus estava terminando o seu sermão. Ele chega aqui no capítulo 7 e ele começa a ensinar o povo: não julgueis, para não serem julgados. Deixa eu lembrar algo para você aqui. Hoje é um culto
dos convidados da amizade. Você supostamente deveria ter convidado pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus para vir aqui nessa noite. Deixa eu te dizer uma verdade. De 20 anos para cá, as coisas mudaram no meio cristão. De 20 anos para trás, o versículo bíblico mais falado entre o povo evangélico, adivinha qual era? O versículo bíblico mais falado no meio evangélico, de 20 anos para trás, João 3,16. Alguém sabe de cabeça aqui? Deus, ó Deus, tal maneira que isso que diligente Ô, glória. aquele que não crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, isso mesmo. Amém. Não entendi nada aqui, fez um bolinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não vale copiar. De 20 anos para trás, escuta. Esse era o versículo mais falado do evangélico. Só que de 20 anos para cá mudou. De 20 anos para cá, o versículo mais falado do meio cristão é Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejas julgados. Significa que o povo de Deus está preocupado com o que andam falando dele. Significa que o povo cristão está preocupado que as pessoas fiquem julgando eles. Meu irmão, que julgue. Mas da minha boca eu tenho que ter um versículo só. Porque Deus amou o mundo. Não tira agora não, meu. Agora é minha fala. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira Que deu o que Ele tinha. Deu a si mesmo. Queridos, a verdade é que a mentalidade do cristão está mudando. E Jesus chega no capítulo 7 e fala: não julgueis para você julgar. Não é que você não pode julgar. Ele está dizendo assim: fica preparado. Porque da mesma forma que você trazer juízo sobre alguém, julgar alguém, você tem que estar preparado para receber a mesma medida, o mesmo juízo da minha parte. Então, para que você possa fazer a coisa dentro do meu padrão, ou seja, quando você falar a respeito de alguém, olha para a sua vida primeiro, analisa, vê se você tem condição de falar. Porque não adianta você falar de alguém, você criticar e condenar alguém, ou trazer juízo temerário sobre alguém. E juízo temerário, querido, é o que mais acontece no meio cristão. Juízo temerário é quando você julga alguém segundo o que você ouviu falar, ou de segunda mão, ou apressadamente. Deus estava dizendo: olha, não é que não é para julgar não, melhor que não julgue, porque só tem um juiz. Tiago diz: para que nós não julguemos nossos irmãos, porque aquele que julga se coloca como juiz, e só há um juiz. Eu não estou aqui para você não julgar ninguém, queridos. A Bíblia diz que o homem espiritual não pode ser julgado por ninguém, mas ele a todos julga. Agora não traga juízo, é isso que Jesus está falando. Porque da mesma maneira que você olhar para alguém, trazer juízo, aquela pessoa vai para o inferno, aquela pessoa é uma vagabunda, aquela pessoa não presta, da mesma forma eu vou trazer sobre a sua vida isso. Eu vou pesar se você está na balança bem comigo ou não. Se você presta com essa pessoa, ou se você não presta com essa pessoa. Jesus estava ensinando um povo religioso que tinha mania de pôr o dedo sobre as nações vizinhas e dizer: você samaritano, você nunca vai entrar no céu. Você samaritana é uma vadia, nunca vai entrar no céu. Você aí, da Síria, de Damasco, você nunca vai poder entrar no céu, porque nós somos filhos de Abraão. Jesus estava falando para um povo religioso. Jesus não quer que o povo dele, que a igreja dele, condene o mundo, mas que seja capaz de levar a única palavra que salva, a única coisa que o mundo precisa e que não quer. A tua missão é a missão que eu falei do homem que empurra a roda. Parece que a roda não se meve, mas Deus está trabalhando na minha vida. É verdade, queridos. E tem gente que é pior que rocha. Você está lá falando, você está empurrando, você está ministrando, você está pregando e a pessoa não aceita Jesus. A pessoa não quer quebrantar, a pessoa não caminha, mas ele diz: continua. Agora escuta, o juízo não sou eu que você que traz. A medida não é a minha medida.
não é a medida do meu entendimento, não é a medida do meu intelecto, não é a medida daquilo que eu creio que é certo, é o padrão de Jesus Cristo. Diga amém por isso. Amém. Porque na maioria das vezes o povo judeu gostava de criticar os outros, mas fazia a mesma coisa. Chamava os outros de adúltera, a samaritana de prostituta e adúltera, mas eles também faziam isso. Quando não era com pessoas, adulteravam com deuses, semideuses. E Jesus chama eles para um momento de análise. Por que você fica reparando no argueiro que está no olho do seu irmão? Se no teu olho tem uma trave do tamanho do mundo, tira primeiro o que está impedindo você, ou seja, cegueira espiritual, não estavam vendo a sua condição. Queridos, a pior coisa para um homem, para uma mulher que se diz servo de Deus, é não enxergar a sua condição e apontar o dedo. Jesus não quer isso de mim e de você. Ele quer que da nossa boca saiam palavras de vida eterna. A palavra de Deus diz em Tiago que da mesma fonte não pode jogar água doce e água amarga. Da minha fonte tem que jorrar um tipo de água só. Ou você escolhe, ou água amarga, ou água doce. Tem que ser pura ou impura. Não vai jorrar duas coisas. Da mesma forma que ele diz, uma mesma árvore não pode dar dois tipos de fruto. Uma laranjeira não pode dar maçã. E assim vai. É o que Cristo ensina para a igreja. Mas o interessante é que no finalzinho aqui, no versículo final que eu li, ele diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se nos despedaçem. Todo o ensinamento de Jesus é sagrado, é santo, é pérola, tem valor. Essa dracma que Deus colocou dentro de você, que é o conhecimento, que é a unção, que é a presença dele, tem valor para Deus. Na verdade, a Bíblia diz que isso é o tesouro escondido, é o que mais tem valor nesse mundo todo. E ele diz: não dê aos cães isso, não menospreze isso, não trate isso como algo comum, como algo que pode ser profanado. Não trate isso como algo que eu posso hoje, eu considero alguma coisa, amanhã quer saber essa história de ter que orar muito, ler a palavra, isso cansa, eu durmo quando estou lendo. E o pior é que ele está dizendo: não jogue isso aos cães, aos porcos, aquelas pessoas que são as pessoas que vão desprezar a palavra. A Bíblia diz assim que você e eu somos sal da terra. Diga amém. Amém. E se o sal perde o sabor, o que acontece com ele? Vamos, o que acontece com o sal? Não serve para nada. Diga, não serve para nada. Pensa nisso. O sal tem sabor, mas se ele perder o sabor, ele é só um pozinho branco, não serve para nada. Só serve para ser uma coisa, Jesus diz: para ser jogado no chão e pisado pelos homens. Jesus está falando de nós. Jesus está falando de mim e de você. O Senhor Jesus está dizendo da igreja. O Senhor Jesus está dizendo do seu povo. Ele não está falando das pessoas lá fora. Ele está falando de mim e de você. Aleluia. Se você perder o sabor, você vai ser pisoteado. Os cães vão vir pisotear você. Os porcos vão pisotear você. Porco e cão, na linguagem bíblica, é todo aquele que despreza, menospreza a palavra e o povo de Deus. Você já notou que muitas vezes existe crente, infelizmente é uma realidade, existe crente que gosta de falar mal de outro crente na presença de ímpio, que gosta de falar mal de igreja, de pastor na presença de gente que não é crente. Essa pessoa nunca vai se converter. Não deis aos cães as coisas santas. Considera o que você recebeu. O que você recebeu tem muito valor. E um dia ele vai pedir conta disso. Ele começa distribuindo aqui no capítulo 7 a finalização da sua pregação de maneira tão gloriosa, que ele começa a falar logo em seguida da bondade de Deus. Olha, o Pai que está no céu é tão bondoso que se você pedir, Ele vai dar. Que se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, Ele vai abrir. Ele é tão bondoso que Ele dá. Se você correr atrás, se você tiver perseverança, Ele vai te abençoar. Diga amém. Amém. Mas ele chega no versículo 3, ele diz assim: só que existe
existem dois caminhos. O povo de Israel, existem dois caminhos. E esses dois caminhos, você vai ter que escolher. Estou colocando aí. É o verso 13 aí, meu irmão. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Há dois caminhos, é isso que ele está dizendo para a igreja. Um é uma porta estreita com um caminho estreito. Outro é uma porta larga e larga o caminho, espaçoso o caminho. Você vai ter toda a liberdade de andar por ele, pulando até carnaval. Mas nesse caminho da porta estreita, do caminho estreito, é estreito, às vezes você vai ter que passar de lado. Amém. Os caras brincam lá, mas é uma realidade. Você vai ter que passar pela porta estreita, ou seja, é só um novo homem, queridos. É só uma nova criatura. As bagagens que nós recebemos do mundo não servem. Essas riquezas que nós angariamos aqui na terra, às vezes ela tem que ficar para trás para a gente continuar no caminho, porque elas gostam de enlarguecer. Já notou, a gente começa a ganhar um pouquinho mais, começa a melhorar tudo, até carro, casa, roupa, relógio, vai assim para diante, de repente a gente se acha alguma coisa. Jesus quer que a gente entenda que o caminho é estreito. Diga o caminho estreito. Caminho estreito. E se Jesus falou que existem muitos que não querem entrar por esse caminho, é porque existem muitos que não querem. Existe muita gente como essa rocha, que esse homem estava empurrando, que nunca vão entrar pelo caminho da porta estreita. Esse caminho, você sabe, é Jesus Cristo. E todos que estão aqui, eu creio, de uma forma ou de outra, têm caminhado com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todos que estão aqui, de uma forma ou de outra, têm andado com Jesus Cristo. E você sabe que o nosso Senhor Jesus, Ele exige de mim e de você muita coisa. O nosso Senhor, Ele é um Senhor exigente. Ele exige que nós andemos de uma maneira totalmente diferente daquela maneira que a gente andava e veio do mundo. Ele exige que nós andemos na presença dEle com roupas brancas, como a nossa irmã falou aqui, que viu uma irmã no seu sonho. Ele exige que nós andemos com um azeite na cabeça, diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Ele exige que nós tenhamos comunhão uns com os outros e andemos em unidade de espírito, diga amém por isso. Amém. Ele exige que nós tenhamos a medida do amor, é a medida de Deus e não a do ser humano, glória a Deus. Amém. Aleluia. Diga amém por isso. Amém. Aleluia. E tem outra coisa que Ele exige de nós. Nós andemos na presença dEle todos os dias. E ele continua, deixa eu terminar aqui, capítulo, verso 15. Ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente São lobos devoradores. Quem está com a Bíblia aberta? São lobos devoradores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Ele está dizendo: vai vir falsos profetas, vai vir gente vestida de cordeirinho, falando manso, falando bonito, mas por dentro são. Como é que eu vou saber? A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Amém. Não é pela palavra que fala, não é pela pregação bonita, não é pela forma como se comporta, mas pelos frutos. Vê o resultado da vida da pessoa, vê o que a pessoa está semeando no chão, qual é o fruto. Por que ele está dizendo isso? Porque muitos virão e enganarão o povo de Deus. Ele diz: você e eu vivemos num momento em que o Evangelho está deturpadíssimo. As pessoas estão confundidas. Ninguém sabe se tem que guardar o sábado. Ninguém sabe até se tem que levar, se pode levar o iPad dentro da igreja para ver a palavra. Tira isso da mensagem. As pessoas estão confusas, pastor Fernando, que elas não sabem mais se elas têm que orar, batizar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas não estão tão confusas hoje, não sabem se elas podem ser rebatizadas, se elas forem congregar em outra igreja. Tem tanta igreja por aí, tanta denominação, que o Evangelho está sendo assim, dilacerado. São falsos profetas, falsos
ensinadores, falsos mestres. E aonde é que eu vou me proteger? Escuta, só tem um lugar. É a sombra do Altíssimo. Aleluia. Aleluia. É pedir a Jesus, goteja a tua doutrina sobre minha Sim, vida. Senhor. Aleluia. Me ensina a tua palavra. Fala. Me dê sabedoria. E que você permaneça onde Jesus te chamou. Glória a Deus. Se o pastor que você tem não é lobo, então é pastor. Não é mercenário, então é pastor. A palavra hoje está sendo tão dilacerada que muita gente está indo de igreja em igreja para saber aonde é que estão pregando a verdade. Eu não estou aqui falando coisa da minha cabeça. A realidade que você entra no movimento é tão grande hoje nisso, que estão abrindo igreja para tudo quanto é tipo de gosto. Eu disse para os irmãos aqui, eu acredito que foi uma terça-feira, eu fui visitar um pastor e tal, ele criou uma igreja para aqueles que não gostam de igreja. Funciona para ele. E no meio do culto, muito bacana, o pessoal, gente boa pra caramba, mas gente boa, o mundo está cheio. E o inferno também. No meio do culto eles pararam o culto. O pastor Fernandes pararam o culto. E o pastor, que também era o líder de louvor, ele disse assim: irmãos, ali tem donuts de café, vamos tomar café, vamos comer um donut, depois de volta e continua. Culto diferente, moderno, maneiro. E ele não pregou heresia. Eu estou dizendo que existe igreja para tudo quanto é gosto. Ele não pregou heresia. A questão não está na forma, está no que é ensinado, no que é pregado. Porque se eu começar a dizer que essa água aqui é benta, é ungida, não precisa dizer que é benta, de repente alguns vão querer comprar, porque está tão desesperado que precisa achar uma saída para o seu problema. Escuta, eu não estou falando da igreja católica, e nem da Universal do Reino de Deus. Eu estou falando de igrejas evangélicas que estão fazendo isso. A água não tem poder nenhum. Eu posso orar para essa água aqui, e Deus de repente pode curar. Mas isso não é regra. Isso não é regra. Isso é algo, é um som que de repente Deus quis fazer daquele jeito, uma vez, duas talvez. Mas não é regra. O lenço de Paulo curou, a Bíblia diz. Mas não foi regra. Eu não posso agora ficar ungindo o lenço e todo mundo vai lá para cá e vai curar. Eu tenho que sentir ao mover do Espírito. O Espírito fala para mim: faz isso. Amém. Não é regra. Falsos profetas, só que vem vestido de ovelhinha. E como é que você, meu querido, minha querida, como é que você, ovelhinha de Jesus, vai saber? A Bíblia diz: pelos frutos. Diga: pelos frutos. Pelos frutos. Ele termina a sua mensagem, e eu estou quase terminando, prometo, dizendo assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você pode dizer amém? Amém. Mas aquele que faz a vontade. Quem está fazendo a vontade do Pai aqui, levanta? Amém. Quem está fazendo a vontade do Pai? Se você não está fazendo a vontade do Pai nessa noite, eu acho que é bom você começar a fazer a vontade do Pai. Porque ele está dizendo assim: eu nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Diga amém, igreja. Amém. Fazer a vontade do Pai não é só somente vir nos cultos de domingo ou nos cultos de ensino. Fazer a vontade do Pai é dar fruto. Fruto que permaneça. João capítulo 15, vamos lá comigo rapidamente aí, você que está aí, mexendo aí. João capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu te escolhi a vós. Diga: ô glória. Aleluia. Epa. O que está dizendo aí? Mas eu, Jesus, vos escolhi. Quem te escolheu? Foi o pastor da igreja que te escolheu? Foi seu pai e sua mãe que te escolheu para vir para o reino de Deus? Quem te escolheu?
Diga Jesus. Jesus. Jesus me escolheu. Jesus. Isso aqui é doutrina básica. Aleluia. Desculpa estar falando isso no culto domingo. E vos nomeei. Ele me escolheu e me deu uma ordem. Agora faça isso. Faça o quê? Para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Amém. O que eu tenho que fazer então? Para que Ele me salvou? Para que Ele me mantém aqui na terra? Para que Ele me chama? Para que eu dê fruto? Foi Ele que me escolheu. Ele me mandou agora fazer alguma coisa. A vontade do meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai que está no céu? Que eu e você demos Fruto. fruto. Diga fruto. Fruto. Agora o fruto tem que permanecer. Bem. Esse caráter que Jesus transformou tem que permanecer. Aleluia. Esta graça que invadiu o seu coração, essa alegria, essa glória que Deus tem que permanecer. Aleluia. As almas que você ganhar tem que permanecer na casa do Senhor. É o fruto. Bem. Ah, pastor, no passado eu era mais crente que hoje. Volta porque está lá dentro. A dracma está lá dentro. Amém. Eu sentia mais unção no passado, lá no Brasil, do que aqui. Eu vi participar muita glória no Brasil. Mas eu faço tudo para manter essa glória no meu coração hoje aqui. Amém. Eu vou orar, eu vou lá e clamo, eu reclamo. Eu brinco com Deus, falo, Senhor, não pode, Senhor, ser assim agora. Senhor, não deixa, Senhor. E quando eu vejo que o negócio está escorregando, eu levanto rapidinho, Senhor, me ajuda. Porque o Senhor me escolheu. Porque se eu fosse me escolher, eu não me escolheria para fazer parte do teu reino. Agora escuta aí. Está prestando atenção? Bem. Para que o vosso fruto permaneça. Agora, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos evolou com. Você já notou que tem muita coisa que você pede. Não acontece. Qual o segredinho? Dê fruto, fruto que permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele concede. Você está dando fruto, está se esforçando, está permanecendo o teu fruto, vai orar e Deus vai te dar. Aleluia. Agora eu não faço nada, eu não busco Deus, eu não estou nem aí para Deus, eu só venho no culto de domingo para me alegrar um pouquinho, mas eu não oro, eu não busco a Deus, eu não leio a palavra, eu não me consagro, eu não estou nem aí com as almas. Como é que eu vou me dar? Para que eu me desvie? Ele está dizendo a sua palavra para nós. João 15,16, as palavras em vermelho de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Vamos colocar em pé. Glória a Jesus. Eu não me lembro o nome dele. Tá. Não. Reinaldo, eu quero que você escute a palavra. Daqui a alguns anos eu falo, pastor, que a palavra mexeu comigo. Melhor do que você dar um segundo de alegria aqui. Ainda fruto para Jesus. Glória. O Senhor tem interesse na sua vida. Amém. É por isso que Ele colocou talento, dons, ministério, unção, graça. Quantas pessoas daqui Deus já falou em revelações de sonhos? Tem gente aqui que até teve visão de Jesus mandando orar. Quantas vezes Deus já falou com você que Deus já colocou em dentro, são dracmas. Mas às vezes você sente que essa dracma se perdeu dentro da casa. Jesus hoje está falando com você. Tudo isso que eu coloquei em você para que você dê fruto. E fruto que permaneça. Meu Pai é glorificado quando a gente dá fruto. Aleluia. Eu queria orar com você nessa noite. Oh, glória a Jesus. Esse culto era para ter pessoas que não eram evangélicas. Esse culto era para ter gente que não conhece Jesus e que você deveria ter trazido.
conheço ninguém, pastor, que é cristão. Traga um espanhol. Hablamos espanhol. Traga um gringo, alguém vai traduzir. Mas falem de Jesus para as pessoas. Jesus é o único caminho e você tem essa máquina dentro de você. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você. Eu sei que esse culto impactou algumas vidas aqui. Deus falou muito sobre isso. Aleluia. Amém. Deus falou até de aliança, de renovar a aliança aqui nessa noite. E aqui está o altar do Senhor. Eu gosto de chamar de altar, porque eu creio na chamada do altar. Eu creio na imposição das mãos do ministério. Homens que Deus separou, que ungiu as mãos para abençoar. Eu creio nisso. Eu creio que quando você vem na frente é um ato de humildade diante de Deus. Senhor, eu quero e eu preciso. Esse é o recado que você está dando. Eu creio no poder do Espírito Santo que atua nessa igreja. Eu sei que pessoas aqui dentro estão fracas na sua caminhada, que precisam encontrar essa máquina. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você feche os seus olhos. E se você foi tocado por que Deus fez aqui neste culto, essa noite, sai do seu lugar, nós vamos orar com você. Enquanto a irmã Jennifer adora o Senhor com o hino. Se você foi tocado, vem aqui em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos impor as mãos sobre a sua vida. Aleluia. Você vai fazer a sua parte, você vai se esforçar nessa caminhada. Você vai buscar essa caminhada, limpar a sua casa. Encontrar a tarde que vai estar lá. E pedir ao Senhor, eu quero ser essa pessoa cheia da tua presença. Que dá frutos para a glória do teu nome. Que gera frutos para o teu reino. Você vai ver a sua vida mudar em nome de Jesus. Quando você abrir a sua boca diante de Deus, o Senhor vai estar pronto para te abençoar. Porque você está dando frutos, é condicional. Nosso Pai, Ele gosta de abençoar os seus filhos. Mas tem coisas que Ele nunca vai nos dar, porque Ele sabe que não estão preparados. Quantas pessoas, até dessa igreja, receberam muito de Deus e foram embora, se desviaram. Não estavam preparados. A igreja ora em nome do Senhor Jesus. Esse culto acabou. Ora, Senhor, peça, interceda para os que estão aqui na frente. Senhor, eu também quero. Se você está com vergonha de mim, ora daí em nome de Jesus. Mas feche seus olhos e ora comigo em nome do Senhor Jesus. Enquanto o ministério põe as mãos e ministra, porque eles também receberam de Deus a unção para ministrar, a unção para abençoar, a unção para fazer a diferença. A Bíblia diz que a unção que está em nós, Senhor, irmãos, faz a diferença. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem sobre a tua serva, amado, renova as suas forças nessa noite, enche da tua graça. Oh Pai, ela tem, aleluia, recebido de ti, Senhor, as lágrimas. Ajuda a tua filha, Senhor, aleluia, a fazer festa pelas lágrimas que ela tem recebido de você, Senhor, a unção, a graça. Oh Espírito Santo, usa a tua filha, ajuda ela nessa jornada, nesta caminhada. Derrama a unção, quebra todo jugo, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite. De calabaço, leviando, em nome de Jesus, ajuda a tua filha. Meu Deus, que a tua luz, Senhor, venha sobre ela e mostre para ela tudo quanto o Senhor já tem dado para ela, Senhor. Lava xerecúbias, vai orando aí, querido, vai intercedendo. Se você sentir que abraçar alguém, abraça, ora junto, ministra. Deus está neste lugar para operar no meio dos seus filhos. Ó Espírito Santo, amado da minha alma, Senhor da minha vida, toma tua serva, toma sua vida, age na sua vida. O Senhor está depositando na vida dela, Pai, para que ela possa ter experiências. O teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, vai enchendo a tua serva, Senhor, nessa noite.
Jesus.